Direto da redação. Eu estou com o economista Ranulfo Vidigal, que está na linha comigo aqui, para a gente dar uma analisada nisso, sob o ponto de vista aqui econômico, para que ele me diga aqui, detalhe, exatamente quais seriam as consequências. Ranulfo Vidigal, bom dia. Caro Roberto, tudo bem, meu amigo? Ranulfo, tudo ótimo, tudo bem aqui diante dessa instabilidade, essa aflição, porque isso nos aflige, né? Aflige o estado do Rio, a zona produtora de petróleo. Ranulfo, Renan Calheiros anunciou, você acompanha isso, anunciou em sua página no Twitter, é reportagem hoje aqui no Portal Viu, que o Supremo Tribunal Federal poderá julgar até o dia 16 a liminar da ministra Carmen Lúcia, que suspende os efeitos da nova lei de redistribuição de royalties do petróleo. E ele vai além. Ele diz que o Supremo deve mudar o entendimento da ministra, deve suspender essa liminar e aplicar, o que implicaria na vigência da lei. Se essa lei entrar em vigor, Ranulfo, se houver redistribuição de royalties, qual é assim o cenário que você visualiza para o estado do Rio de Janeiro em 2023 e as cidades que estão aqui situadas na zona produtora de petróleo, Ranulfo? Roberto, em primeiro lugar, o senador de Alagoas representa um estado interessado na redistribuição, porque o que está acontecendo é que a riqueza do petróleo, que deve financiar políticas públicas onde o petróleo é extraído, e por quê? Porque o petróleo gera riscos ambientais, gera riscos sociais. E esta lei de compensação, que já vigora há muito tempo, ela tem essa função. Entretanto, a partir de um certo período onde a cotação internacional do petróleo passou a ser alta e a indenização passou a ser expressiva, isso começou a chamar a atenção do Brasil todo. E a tese levantada pelos parlamentares e que hoje é defendida pelo Renan, é de que o dinheiro do petróleo produzido na Bacia de Campos, produzido na Bacia de Santos e outras bacias, ela é de todo brasileiro, de todo o Brasil, dos 5.700 municípios. Isso que você disse muito bem, isso vai tornar insolventes todos os municípios produtores do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, vai dificultar enormemente a vida do estado do Rio de Janeiro e da sua gestão, porque são 10 bilhões de reais a menos do orçamento estadual todo ano, e isso vai pesar, principalmente num estado como o estado do Rio, que gerencia, financia com 20 bilhões de reais todo o sistema de segurança, né? Vai fragilizar nosso sistema de segurança. Para as prefeituras, você disse muito bem, vai fragilizar as políticas públicas de saúde, as compras governamentais para hospitais, as contratualizações de hospitais privados que ajudam no gerenciamento da política pública de saúde nas nossas cidades. E acima de tudo, uma injustiça. Eu quero crer até que o senador Renan queira que haja uma constitucionalidade dessa lei absurda, mas ela pode também, o próprio Supremo pode interpretar, diante dessa nova realidade, que ela é completamente inconstitucional e ela é temerária, porque ela vai mexer profundamente com as finanças dos municípios. Nos municípios produtores, entre 30% e 50% do orçamento é indenização do petróleo. E no estado do Rio de Janeiro, 30% do orçamento já é indenização do petróleo. Portanto, isso tem que ser feito num grande entendimento, numa grande articulação política. É bom entender que o senador Renan é um dos próceres do atual governo, do governo do Partido dos Trabalhadores, do governo do presidente Lula, e que no estado do Rio de Janeiro especificamente, os 3 senadores que o Rio possui hoje são oposição ao governo Lula. E da bancada federal, a bancada federal tem uma parcela muito expressiva de deputados contra. Eu quero crer que o próprio governo Lula não queira ser aquele que vai
colocar enormes dificuldades para prefeituras do interior do estado do Rio de Janeiro e para o governo do estado do Rio de Janeiro. Portanto, tenho a impressão que nesse momento vai se organizar um grande acordo. Está aí a reforma tributária chegando, esse tema pode ser discutido na reforma tributária, compensar os municípios de todo o Brasil, por isso que eles querem ganhar, sem tirar a indenização do petróleo das prefeituras e do estado do Rio de Janeiro, e do estado de São Paulo, e das prefeituras de São Paulo, e manter isto que é uma conquista de que a produção da riqueza gere indenização para aquelas famílias daqueles estados que realmente produzem aquela riqueza. Eu acho que nesse momento a bancada federal e o Senado Federal devem se mobilizar, se movimentar no sentido de mostrar a força política do estado do Rio de Janeiro e a necessidade de que não haja nenhuma perda, nenhuma. Não pode haver perda. Se a União tiver que compensar os estados e municípios, os outros estados, que compense, mas não tire do estado do Rio de Janeiro e não dificulte ainda mais a vida do sistema de segurança da cidade do Rio, do sistema público de saúde das prefeituras do interior. E aí eu conclamo nesse momento que as lideranças políticas, os prefeitos, através da Umpetro, presidida pelo meu amigo Vladimir, dos deputados estaduais que tem na presidência um campista lá na Assembleia Legislativa, dos senadores, dos 3 senadores, que hoje fazem oposição ao governo Lula, e da bancada de deputados, se mobilize no sentido de transformar esse julgamento numa coisa justa, ou seja, de que é inconstitucional, e que o governo federal compense os 5.700, 5.500 municípios que não estão contemplados com a indenização do petróleo. Isso seria o justo e seria o correto. Quero a sua opinião sobre isso, Roberto. Veja bem, tem que haver um entendimento político, acho que a saída é essa, porque judicializado já está. E creio que até o Supremo almeja isso. O Supremo, de repente, quer ter uma solução para esse impasse e até torce para que a classe política encontre uma saída política para isso. Porque conhece a realidade do Rio de Janeiro, sabe as condições que o Estado está, sabe o que vai provocar nos municípios, produtores de petróleo, se isso acontecer. E outra coisa, essa quantidade de dinheiro que querem tirar dos municípios e distribuir pelo Brasil, empobrece a região e não resolve a situação dos outros municípios brasileiros, porque vai pulverizar isso e vai representar uma quantia ínfima para cada estado e para cada município brasileiro. Então não resolve a situação por lá e cria uma dificuldade aqui. Então assim, é uma coisa... Perfeita a sua análise, Roberto. E o que eu estou estranhando é que meios de comunicação muito importantes do estado do Rio de Janeiro estão calados nesse momento, quando deveriam estar trazendo essa realidade à tona, ouvindo as lideranças, ouvindo os técnicos e ouvindo a área econômica do estado do Rio de Janeiro, para mostrar o risco que representa tirar esses recursos da noite para o dia de estados tão importantes. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais importante da federação. Tem um orçamento de 90 bilhões de reais, dos quais 30 bilhões é indenização do petróleo. Ora, quando você tira 30 bilhões de indenização do petróleo no orçamento de 90, pesa em qualquer circunstância, ou não? Pesa muito. E daqui a pouquinho, Ranulfo, quem vai estar comigo aqui é o deputado federal Caio Viana, direto de Brasília. Eu estou sendo informado aqui pela produção. Ele vai entrar, ele tem novidades sobre isso. Ele está em Brasília nesse momento e ele deve trazer informações sobre essa situação em Brasília, porque é o tema que a bancada do Rio de Janeiro, nesse momento em Brasília, eu calculo, né, que esteja se mobilizando para isso. Então, daqui a pouco o deputado ele vai entrar ao vivo, direto de Brasília, aqui conosco, Ranulfo. Então vamos saber. Muito bem, transmito o meu abraço fraterno para ele e que todos nós aqui na região norte fluminense desejamos a ele um mandato de alto nível e eu tenho certeza que ele vai cumprir com muita galhardia tudo isso. E ele chegou num bom momento, por ser um parlamentar conhecedor da realidade de toda a região, ele pode contribuir enormemente nessa grande articulação
para que não se faça essa enorme injustiça com o interior e com o estado do Rio de Janeiro como um todo. Muito oportuna essa entrevista que você vai fazer. Meus parabéns, Roberto. Perfeito. Ranulfo Vidigal, economista, muito obrigado, Ranulfo, pela sua participação aqui no programa Direto da Redação. Eu que agradeço, deixo meu abraço fraterno para você e para toda a sua equipe.